Oi, meninas! Estamos começando mais um episódio do podcast Femininas. E hoje o meu convidado especial aqui do Dia dos Pais, minha gente, ele é maravilhoso. Olha, foi luta para conseguir a agenda, porque a gente marcou, remarcou, mas graças a Deus que ele chegou com muita satisfação, com muita ousadia. Tô aqui amando bater esse bate-papo com ele. Pastor Alan Jefferson. Seja bem-vindo, pastor! Obrigado, Blade. Obrigado a todos vocês também que estão nos acompanhando. Blade, eu estou muito satisfeito, contente por estar aqui com você, né? Já tenho acompanhado já algumas entrevistas que você tem feito, seu programa muito bacana, com essa mulherada poderosa que está tomando conta do mundo. Tá tomando conta. Né? Mas eu fico feliz de poder estar aqui, né? Já era para ter vindo algum tempo atrás, mas aprovou o Senhor esse momento. Tudo tem o tempo certo. Né? Então, tô feliz, muito bacana poder estar com vocês aqui. Eu tava conversando nos bastidores, meninas, que eu tô muito corajosa, porque o pastor Alan, ele é pastor, ele é apresentador, o que mais? É organizador, sei lá, é tanta coisa, né? Produtor, Ele participou de clipe também. Fez clipe também, que eu vou falar sobre o clipe também. Fez um clipe, tá famoso, viu? Ficou famosão, fez clipe. Ficou top o clipe. Minha gente, estiloso, olha o estilo do pastor. Estiloso, menino. Porque tá frio, aqui tá marcando 11 graus. O estilo, o cabelo dele, o anjo desce, a espada de fogo, mas o cabelo dele tá lá, ó. Na linha. Ó, sempre alinhadíssimo. Então, assim, eu tenho certeza que quando vai pro culto, não é a esposa do pastor que atrasa, não. É o cabelo dele pra tá desse jeito eu lhe pregando. As ovelhas estão aqui sorrindo porque é verdade. Isso é uma calúnia. Isso é verdade. Tem hoje torcida aqui, trouxe aqui 2 amigos. Dá um oi aí vocês, para o povo ouvir. Opa! E aí eu tenho certeza que é desse jeito, porque ele falando comigo assim, aqui, ó, pra mim não tocar na cabeça dele. Não vou tocar, não. Fique em paz, em nome de Jesus. Eu não quero ser disciplinada. Olha, se vier entregar recado, se tocar no cabelo, já sei que não é Deus, viu? Já sei que não é Deus. Eu não aguento. Mas já começamos o nosso bate-papo. Eu quero agradecer aqui a todos que estão chegando lá no nosso canal. Você quer ver essa entrevista maravilhosa, se inscreve no nosso canal. Tem que se inscrever, dá o teu like, compartilha muito, porque o nosso programa Femininas é o único podcast aqui da região norte. Graças a Deus estamos crescendo a cada dia. E agradecer aqui a minha turma, Estúdios IB, Ibis Cardoso, Benielson na fotografia, Jussi, minha amiga Jussi, que dá aquele up na maquiagem, minha amiga Jólida Santiago, Cris, da eletrônicos.com, de Matriz de Camaragibe, Geise Moura, também de Matriz de Camaragibe, Clínica Eliodonto, não fique com inveja do meu sorriso. Marca agora uma consulta também com a Clínica Eliodonto, que é a melhor clínica da região norte aqui, é a Clínica Eliodonto. Bela Gráfica, que o pastor também vai levar a canequinha do podcast Femininas, para tomar aquele cafezinho, aquele suco especial. E abençoando todas as vezes que ele vai pro podcast, a caneca, ele vai orar por esse programa, por esta causa. Deus vai incomodar o vaso por este negócio aqui. Ai, vai lá, Jesus. Também, Jocicleide Muniz, minha parceira do bolo, que pastor Alan Jefferson vai levar para casa um bolinho para as crianças. É para as crianças ou para ele também, né? Rapaz, chocolate. Olha, o ruim é assim, se chegar em casa, não fica nada para mim. Então come logo no carro, né? Aí eu já como um pedacinho, porque quando chega em casa tem umas formiguinhas. Eita. E eu sou um tipo de mãe que eu não gosto de dividir doce. Então, assim, quem me conhece sabe que eu sou louca por doce. Então, eu já também já comi. Mulher, sim, porque minha esposa é do mesmo jeito. Então é isso. Quero agradecer todos os meus parceiros, que Deus possa abençoar cada um. E eu quero começar aqui falando com esse homem tão novo, com a experiência tão boa. Fiquei passada aqui, minha gente. Vai fazer 34 anos, pastor? Tenho 34, faço 35. Vai fazer 35, né? Um aninho mais velho que eu. Com tanta experiência boa, tanta bagagem, porque é isso, né? Maturidade não quer dizer idade, né? Tem gente que tem tanta idade, não é maduro, não tem experiência de vida, né? Maturidade, na verdade, ela vem agraciada com experiências, né? E quando você desfruta da experiência, você realmente amadurece com aquelas experiências. Porque, na verdade, a idade, ela, por mais que você tenha tempos de vida, mas não quer dizer que você adquiriu verdadeiramente as experiências para si, né? É como eu falo algumas vezes, pastor Alan Jefferson, sobre intimidade com Deus na igreja. Tem gente que tem 50 anos de crente e não tá liberto. Não sabe o que não sabe nem quem é Jesus. Tem algum cara que chegou ontem, novo convertido.
um mês, 2 meses, já faz o reino se movimentar. E aí cria aquela discórdia e acha o povo acha, o preferidinho. Não é, porque a intimidade são escolhas, né? São escolhas. Eu acho que verdade. você, quando resolve ser algo que Salomão falou, e é por isso que Salomão foi o que foi, biblicamente falando, foi um cara tão abençoado, tão sábio, foi porque ele não pediu outra coisa a não ser sabedoria. Isso mesmo. Então ele teve maturidade para pedir apenas o necessário para ser um homem bem-sucedido. Então, um homem sábio, um homem maduro, na verdade, ele consegue chegar em lugares, quem sabe até ele menos imagina, né? É verdade. Já começamos aqui com força, você já deu para sentir, o pastor Alan por aqui. Mas deixa eu perguntar o que eu faço para todo mundo. Quem é pastor Alan Jefferson? Vamos lá, vamos começar começando. Pastor Alan, Alan Jefferson Correia Lima, eu tenho, como você bem falou, 34 anos. Mês que vem, setembro, eu faço 35 anos de vida. Nasci praticamente no berço evangélico. Meus pais aceitaram a Cristo, eu tinha 3 anos, quase 3 anos de idade. E quando eu tinha 6 anos de idade, estava em um culto e Deus usou uma mulher que é ex-macumbeira. A gente estava em um culto no barco, que era um culto que acontecia lá no Pontal da Barra, lá na região de Maceió. E esse culto literalmente era no barco, toda sexta-feira, de 10 à meia-noite. Que interessante. E meus pais congregavam a gente congregava na presbiteriana ali do Poço. Mandar até um abraço aí pro pastor Jaime. E aí o que acontece? Nesse culto essa mulher veio, se levantou e Deus usou ela para mim e disse que Deus tinha uma chamada pastoral na minha vida. Eu tinha 6 anos de idade. Mas o tempo foi passando e a gente foi crescendo, né? Fui crescendo na igreja, praticamente no meio da música. Até tentei aventurar algumas questões na parte da música apenas, não na linha pastoral. E aí chegamos a ter banda, gravamos trabalhos, gravamos alguns clipes, enfim. Participamos de muitos eventos aqui em Alagoas e até fora. Mas chegou um momento que a chamada pastoral ela veio pegando muito forte. Porque depois, Blade, que eu casei em 2011, com 2 meses que eu estava casado, ainda em lua de mel, o meu pastor me deu um presente maravilhoso de lua de mel, né? Presente de casamento. Ele me botou para pastorear a igreja. Eita, pressão. Foi um presente, assim, maravilhoso que ele me deu, sabe? Botou para pastorear uma igreja. E você tinha quantos anos? Eu tinha 21 anos. Meu Deus. Então, eu com 21 anos, minha esposa com 19, fomos pastorear um bocado de idosas velhinhas, né? Mulheres já maduras, homens, pai de família. Sentia o preconceito na igreja? Demais, nossa. Acho que o meu primeiro culto lá... Não, o primeiro culto não, né? Porque o culto de posse sempre é um culto que vai muita gente e tal, mas o primeiro culto, de fato, como dirigente da igreja, que na época eu era presbítero, então foi quando eu vi o bloqueio, porque não é fácil. Se a gente também se colocar no lugar, eu hoje na idade que tenho, por mais que nós sejamos novos, mas quando você vê um jovem de 21 anos... Sendo seu pastor. Sendo seu pastor, seu líder, você vai imaginar... Peraí, o que é que esse menino tem para mim ensinar? Um pouco a tempo experiência de vida, casou agora. O que é que ele vai? Então, assim, foi por isso que o texto que marca a minha vida, e eu quero até mencionar isso aqui, que é o texto de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não temas, não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu serei contigo onde tu entrares. Amém. Então, assim, eu tomei posse dessa palavra, porque naquele momento Josué estava temendo e naquele momento eu também temi. Né? Então, pastoreamos uma igreja, a igreja cresceu. Né? Com 10 meses, meu pastor me tirou dessa igreja, que a gente começou praticamente do zero, e me colocou em uma outra igreja, em um bairro chamado Fernão Velho. E lá eu passei 1 ano e meio. E assim, peguei a igreja muito sofrida.
E para a glória de Deus, assim, Deus confirmando o chamado na nossa vida, minha e da minha esposa, a gente, em 2014, conseguimos fazer um trabalho excelente. E aí depois aconteceu outras coisas que daqui a pouco a gente vai entrar no assunto, na questão paterna, que foi lá que aconteceu todo o enredo dessa situação, dessa experiência que eu te falei. Hoje a igreja fica em qual local? Hoje eu sou pastor em uma congregação do bairro do Barro Duro, no conjunto chamado Novo Mundo. Mas o Novo Mundo pertence ao Barro Duro. Entendi. Fica ali naquela região entre a Gruta, Ouro Preto e Barro Duro. Fica naquele miolozinho ali no Murilópolis. E eu sei assim como deve ter sido difícil até para sua esposa, porque mais nova que você. Demais. Porque eu sei que tem que dividir o marido, digamos assim, né? Recém-casado, com tanta responsabilidade na igreja, né? Eu posso dizer assim... Porque 11 meses de casado. 2 meses de casado. Eita, 2 meses? Eu entendi 11. Em 2011, ah, eu tinha 2 sim. meses de casado. Vixe, meu Deus do céu. Foi presente, minha irmã. Meu pastor olhou para mim e disse, eu vou lhe abençoar, meu filho. Vou lhe dar um presente para sua vida. Curtindo o momento, toma esse rebanho de ovelha. Vou lhe dar um presente de casamento. Aí eu fiquei feliz. Aí quando ele chegou, ele disse, toma a igreja. Vixe. Meu Deus. É complicado, Aleluia. né? Até porque, né, pastor Alan? A gente sabe que o ministério é junto, né? A mulher tem que estar... Não tem pra onde, não. Como um homem, né? Tem não, homem. e eu vou te dizer assim, sabe, Blade, é uma experiência única. Mas eu vou te ser sincero aqui, tá? Eu vou abrir meu coração aqui. Eu não teria coragem de fazer isso com ninguém. Tem que ser muito Deus. Porque é o seguinte, se o casal... Se as pessoas não tiverem a maturidade, que aí a gente volta ao tema inicial, sim, de você entender que ali você precisa seguir uma linha, você tem que depender muito da presença do Espírito Santo, da questão da instrução, a questão de Deus te direcionar, e você ter maturidade de vivenciar experiências, você acaba destruindo o seu casamento. É verdade. Porque, assim, todo casamento, psicologicamente falando, ele até o 7º ano, se você diz até os cientistas de casais, né, de que estudam a parte do relacionamento, do matrimônio, você conseguir superar os conflitos até os 7 anos, você vive o resto da sua vida. Então, assim, os primeiros anos, principalmente, dois jovens saindo da casa dos pais, habitando agora em um lugar onde eles estão se conhecendo de fato, sendo uma só carne, com educação diferente, costumes diferentes, pensamentos diferentes. Então, não tem para onde, tem um conflito. É verdade. Se ambos não tiverem a maturidade de entender, parar, focar e dizer, peraí, Deus tem isso aqui na nossa vida. Em meio a esses conflitos, a gente precisa... Então, eu fiz muito isso com a minha esposa. Mas eu sou sincero em dizer para você, conheço muitos casais que também viveram isso, mas hoje não estão mais casados, não estão mais com a igreja, porque assim nem todo mundo consegue vencer essa barreira. E eu vou ser até sincero, mais veemente com você, principalmente nos dias atuais. É muito difícil. A saúde mental hoje tá uma coisa séria. Não, cara, é muito difícil. Eu digo a você, assim, hoje a gente vive um tempo difícil, onde a criação já não é mais a mesma, né? A gente olha para os jovens de hoje e não tem mais aquele desejo de você, eu quero me tornar um homem realmente de caráter, uma pessoa bem-sucedida na vida. Hoje tem muitos jovens que não se preocupam com isso, quer viver o hoje e acabou. Verdade. Então isso chegou nas nossas igrejas, né? Chegou nas 4 paredes das igrejas, nos departamentos de jovens, de adolescentes. Então, assim, a gente vive muito essa questão da alma abatida, ferida, a depressão, a opressão, das síndromes, enfim. Então, você precisa ter muita maturidade da parte de Deus. Hoje tem tanta coisa, né, pastor Alan? Também assim, essa questão hoje que... Da educação mesmo, você não pode brigar com ninguém
porque já leva pro lado de processo. O pai e a mãe já chega levando para um lado fora da igreja. Uhum. E dentro da igreja, quando você começa... Eu converso com algumas mulheres que dizem assim, é até difícil chamar uma mãe para conversar sobre a criação do filho, porque ele vai dizer, eu crio do jeito que eu quero, da forma que eu quero, porque já tem aquela construção na cabeça da pessoa. E você, como líder, tem que estar bem para cuidar da mãe e para cuidar desequilibrada da filha. Sabe o que é que eu penso nisso? É complicado, viu? Vamos até rir agora, vamos até rir. Sabe o que é que eu penso? Eu imagino essas pessoas no tempo que eu falo nós, de 30, quem tem de 30 a 35 anos para cima, né? Quem tem da 30 a 35 para cima, vivenciou na juventude, porque a gente chegava na igreja, principalmente os pentecostais, sim, doutrina era de porta fechada, pau cantando na cabeça, entendeu? Pastor entregando recado e mandando se converter, raça de víbora, pecador, não pode isso, não pode aquilo. E todo mundo aceitava, era mais crente, nós éramos mais santos, ninguém nunca morreu. E nós estamos aqui hoje com uma geração madura. Então, hoje em dia, se você faz, até o próprio pastor, eu digo que eu sou pastor, a gente encontra muita barreira por conta dessa criação que os pais hoje dão aos filhos, dessa liberdade que se dá aos filhos, e acaba isso prejudicando no crescimento, no amadurecimento, né? Acaba prejudicando muitas das vezes e diretamente na questão até de uma chamada, porque Deus não vai deixar de chamar pessoas, para que Deus, até que o propósito dele se cumpra, Deus vai precisar utilizar de pessoas. Verdade. Deus não vai usar uma parede, um bujão. Não, Deus vai um arranjo de rosas. Deus vai usar pessoas. Então, para que isso aconteça, Deus vai ter que escolher pessoas. Mas se a pessoa, não é só o fato da escolha de Deus, aí onde está o detalhe. Deus chama, mas quem busca a capacitação é você. Verdade. Deus chamou Josué. Deus disse, Josué, é você. Moisés, meu servo, é morto. Deus até então não tinha falado com Josué. Mas Deus chegou para Josué e disse, Josué, meu servo, Moisés, meu servo, é morto. Você é que vai direcionar esse negócio aí. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, não temas. Permaneça fiel, que eu vou lhe abençoar. Mas ali é uma escolha. Se ele decidisse não ir, é uma opção dele. Deus não estava colocando Josué na parede e obrigando Josué a ir. São questões de escolhas. Então, se a gente não tem a maturidade de ir, de fazer, de crescer, acho que a gente tem sérios problemas. Então, é algo que eu não desejo, assim, para, de repente, fazer com um obreiro meu, com um jovem, somente hoje. Só se realmente for muito Deus, como foi na minha vida e assim, na vida Alan, de outros, né? Em relação às pessoas hoje, usar a rede social, né? Tem o Instagram hoje, redes sociais que, graças a Deus, se não fosse esse mundo, a gente não estaria aqui conversando, verdade, né? Porém, cara, tem que ter muito cuidado. Por quê? Hoje eu vejo muita gente tentando ter uma vida não uma vida coach, um coach profissional mesmo, assim, estudou para aquilo, tá levando vidas, mas abre o Instagram, quer dar uma palavra, aí as pessoas com a saúde mental fragilizada, tá ali em casa, escuta aquela palavra, aí vai ali, trazendo pro coração, quando vai de fato pra Bíblia, que o evangelho é confronto, o evangelho não é bonzinho, não é todo dia um melzinho, aí quebra a cara, eu digo, você tem que ir pra realidade, e as pessoas querem hoje o quê? Visibilidade, né? Quer seguidor, quer o like, quer compartilhamento, aí vai pregar só o que quer. Eu sou suspeito pra falar isso. Eu sou suspeito para falar. Porque, assim, nós vivemos em um tempo, Blade, que a internet ela tem tomado conta do mundo. Né? A gente vê muita coisa boa. Sim. A informação chega. Nós não dependemos de uma prisão chamada TV, né? Emissoras. Nós hoje temos a liberdade de ter a informação na íntegra, na essência, enfim. Com isso também vem as mentiras, vem os enganos,
trazendo isso para o nosso meio, tanto tem homens de Deus que se utilizam da internet para transmitir uma palavra rema, como também tem os enganadores, os falsos profetas que utilizam a rede social para seguidor, para se beneficiar e tal. Então, assim, eu sou meio quadradão ainda, e abre esse parêntese aqui para falar isso. Sou meio quadradão ainda para essa questão coach. Nada contra, isso é uma opinião minha, mas assim, é algo que eu ainda sou do tempo de que o que tiver aqui, para mim, é o que vale. Não adianta só ministrar para você aquilo que o seu coração quer ouvir. Isso mesmo. Se eu abro a Bíblia e eu não me sinto constrangido, o problema nunca está na palavra. O problema está em mim. Vamos lá, eu vou dar um exemplo comprovando com o que está escrito. Jesus disse na parábola do semeador: e eis que a semente veio e caiu na beira do caminho. Primeira semente caiu no primeiro terreno. E eis que o semeador foi e assim continuou a caminhar, e a segunda semente caiu no terreno rochoso. Segunda semente. E eis que o semeador continua a semear, e a semente caiu no terreno espinhoso. E a quarta e última semente, a semente caiu no terreno fértil. Tá? Aí Jesus vai dar a explicação disso aqui. E olha o interessante. Jesus vai dizer: o primeiro caiu no terreno, solo, na beira do caminho, solo batido. Ou seja, a ave de rapina veio e levou. O segundo caiu no terreno rochoso. Ela até começou a crescer, mas as raízes não tinham como ser enfincadas na terra, secou e morreu. A terceira caiu no terreno espinhoso. As raízes começaram a crescer, a planta começou a subir, ficar frondosa, mas os espinhos que a cercavam a sufocaram e ela acabou morrendo. Por último, a última semente caiu no terreno boa, na terra fértil, e essa daí cresceu, deu seu fruto, prosperou 30, 50, 100 por um. Então, o problema nunca está na semente. Palavra. O problema está na terra. Verdade. Quem recebe a semente. Então, assim, está escrito. Se eu abro aqui e não me sinto constrangido com o que está escrito, o problema nunca esteve na Bíblia. O problema está em mim. Agora, se eu quero servir a um Deus aonde digo que amo a sua palavra, eu vou ser confrontado todos os dias. Por quê? A carne é fraca, né? Todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Romanos 8, capítulo 3, versículo, 8:33. Todos pecaram destituídos fomos da glória de Deus por conta do pecado. A nossa luta, ela é diária. Paulo ele vai ser bem claro com isso aqui. Então, se nós não tivermos esse entendimento de que nós precisamos ler mais a Bíblia, conhecermos mais o Senhor através da palavra, nós vamos ter uma geração doentio, problemática, doente mentalmente, e que, assim, não estou confrontando a questão da depressão, mas quando nós éramos leitores da Bíblia, nós não tínhamos tantas pessoas doentes. Verdade. Como você falou, antigamente da nossa juventude, né, que a gente praticamente tem a mesma idade, meu avô era pastor, e hoje já dorme no Senhor, e a minha primeira, de fato, não disciplina, mas assim, me afastou do conjunto infantil, eu tinha 11 anos. Por quê, Blade? Porque eu fui para uma festa de escola, uma festinha que faz escola, Halloween, São João, essas festinhas comemorativas assim, Sei. que foi uma apresentação e eu fui lá olhar. E nesse negócio eu fui lá olhar, ele era pastor da cidade, e vi a letra do pastor lá, aí ele me chamou, e minha mãe e meu pai, eles sempre falaram assim pra mim: seu avô é seu líder. Eu dizia: mãe, a senhora me liberou, eu vou me disciplinar, não tem nada a ver. Aí ela disse: mas ele é seu líder. E assim, ele me afastou do conjunto infantil. E hoje eu vejo assim, que não tinha necessidade, mas eu fui tão, desde criança, preparada para viver assim, sabe, pastor Alan? Você errou, e eu sei que não é o correto, porque antigamente eu vejo que as pessoas tinham mais medo de ir pro inferno e serão crente, de que conhecer o céu. Dizia assim: não, você crente para não ir pro inferno.
Hoje eu tenho outra mentalidade, eu digo assim, hoje eu sou crente pra ir morar no céu. Exato. Mas antigamente a gente já cantava um hino, hoje quero te entregar pra Jesus Cristo, vai pro inferno, viu? Aquela pressão, vai não hoje? O inferno tá preparado. Aquele negócio, a pessoa tinha que todo Eu já jeito. imaginava o tridente, aquele tridentezinho assim. Entendeu? E assim, concentração e tudo mais. Hoje, pra tu ter noção, pastor Alan, calça jeans, eu vim usar uma calça jeans, eu já era 15 anos, 14 anos. Porque a missão antigamente era mais, bem mais, né? E eu nunca morri por isso. Então, hoje, as pessoas não têm maturidade, muitas vezes. A gente tem que... Você, como pastor, tenho certeza que é bem pior, porque você é um pastor jovem. A gente vê pelo estilo, né? Gosta de se arrumar jovem. Porém... Vem no estilo Ibis, em homenagem vem no ao estilo amigo Ibis. Ele gosta do black, ele gosta do black. Mas... Você é uma pessoa que é enraizada na palavra. Não tem nada a ver a minha aparência com as coisas. Acho que eu sou muito... Essa metodologia vai partir muito da questão da religiosidade, sabe? Com certeza. A gente tem que fazer aquilo que Cristo nos ensinou. Nós temos que, antes de tudo, amar a palavra, amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos. Agora, existem os limites, né, Blade? Com certeza, pastor. Quando eu sou salvo, quando eu sou remido, quando eu busco a Deus, o Espírito Santo vai me cobrar de algumas coisas. Então, vai ter coisa que eu não consigo, não entra na minha cabeça que um salvo, um servo, ele que tem intimidade com Deus, ele consiga usar, fazer, enfim. Então, não vou entrar nesse mérito aqui, mas existe essas questões tudo é aquilo que, posso dizer, o entendimento da palavra. A semente, ela sempre vai ser perfeita. A terra que precisa estar pronta para receber a semente. É verdade. Então, se a terra está pronta, irmão, a palavra vai germinar. Essa palavra aqui, ela vai transformar você. Ela vai lhe confrontar, o Espírito Santo vai lhe cobrar, entendeu? E aí vem aquelas questões. Mas Deus cobra de mim que eu não posso deixar um penteado igual o seu. Mas já de mim não tem nada a ver. Então, assim, mas particularidade. Você se sente assim com os outros pastores, outros líderes, quando você chega em um ambiente, esse confronto, as pessoas achar... Te julga, pastor Alan? Se eu sou julgado? Sim. Aí se julgar, vai ficar pra ele mesmo, porque coragem de vir falar ele não tem. E assim, eu vou dizer uma coisa pra você. E se eu ver alguma coisa como eu já vi, eu finjo que... Sabe? Porque assim, quando isso acontece... É difícil acontecer, mas quando isso acontece, Blade, nós vemos a imaturidade espiritual na vida das pessoas que se acham maduras. Vou dar um exemplo biblicamente falando. Paulo chegou em uma certa igreja e disse o seguinte: aquele que come, não critique aquele que não come. E o que não come, também não critique o que come. Paulo quis dizer o seguinte: o que come é maduro, não é religioso. O que não come é religioso. Porém, nesse meio termo aí, um não pode condenar o outro. Aí a gente traz para hoje. É verdade. Então, se eu julgar você por algo que você entende que é pecado, ainda que não seja, eu vou estar fazendo aquilo que a Bíblia condena que eu não faça. Simples. O Evangelho ele não tem, Blade, dificuldade de se entender. O Evangelho ele é simples. A dificuldade do Evangelho é a prática dele. Entender é fácil. Praticar é onde está. E tem uma frase que diz: quem complica também somos nós, né? A gente que complica. Porque se você for analisar Jesus, eu sempre falo, Jesus era o cara que totalmente, como a gente brinca, assim, fora da curva, digamos assim. Ele sentava para conversar com a prostituta, né? Ele parava para falar com quem não prestava. Só que andava com quem não prestava. Ele escolheu 12 pessoas que não teria nunca um currículo bom para ser escolhido. O primeiro escolhido foi Pedro, né? Quem era Pedro? Então, é uma coisa assim que eu falo sempre com as mulheres daqui, pastor Alan.
É o seguinte, se eu, Blade Mendonça, não paro pra responder um direct de uma prostituta, não paro pra responder um direct de uma desviada, não paro pra falar com alguém na rua que admira o meu trabalho, eu não tô fazendo nada pro reino. Porque o que tá de dentro, Não, eu não tô fazendo pra dentro, tô fazendo pra fora. A igreja desculpa, é isso, né? aí você viveu um evangelho que não é evangelho de aparência. Isso nunca foi evangelho. Com certeza. Evangelho é você amar o mendigo, é você abraçar o rebelde, o desviado. Ser crente dentro de 4 paredes. Pregar para crente. É muito bom. Pregar para quem tá ali. É muito bom. É muito bom. Ser pastor assim é tão tal, muito pastor bom. Alan, que o senhor como comunicador, porque fora do púlpito tem uma vida bem ativa na comunicação, com políticos, com várias pessoas influentes, a gente percebe que tem pastores, tem líderes também, não só pastores, em geral, que ele consegue fazer um sermão na igreja, mas se levar para uma cruzada não consegue. Parece que tá desconectado com a rua. Eu já vi muitas pessoas que dentro da igreja cantando tem um mover legal, eu sei que é diferente o mover da parede, do ambiente. E quando passa para ir pra rua, parece que fica desconectado, parece que não tem, fica perdido ali, né? Eu entendo o seguinte, Blade, existe, até para ganhar almas, existe pessoas que são chamadas exatamente para aquilo. Deus já estratégia a cada pessoa, né? Agora sim, o fato do ID, isso aí não, o ID não é para o pastor apenas. Não é para os 5 ministérios, né? O mestre, o doutor, o profeta, o evangelista ou o pastor, não. O ID é para todos. Jesus disse, ide e pregai. Isso é uma ordenança, né? Isso aqui é uma ordenança. Então, assim, nós precisamos entender que o fato de você pregar o evangelho não precisa ser chamado a pastor, não precisa ser cantor. Onde você estiver, você prega o evangelho. Agora, se você vai utilizar a instrumentalidade de Deus, o dom, o talento, aí existe sim uma chamada específica. Tem gente que é chamado para abrir a boca na cruzada. E faz acontecer, né? Eu acho lindo isso. Eu acho lindo isso. Minha palavra é uma palavra pastoral. Ela não é uma palavra evangelística. Eu admiro quem tem uma palavra evangelística. Porque o evangelista, quando prega, 50 almas chegam chorando, urrando, aceitando Jesus. Agora, se tu botar o evangelista para pastorear essas 50 almas, ele mata no outro dia, todo mundo se desvia. Cada um com sua ferramenta, né? Então, assim, o evangelista ganha, o pastor cuida. É aquilo que Paulo ensinou. Eu vim, plantei, Apolo veio, regou, Deus é que dá o crescimento. Acabou. Eu acho linda essa forma de trabalhar, porque, como a gente tá falando de ferramenta, o meu tempo aqui, não eu falar de paternidade, meu Deus, com o homem. Quando a gente tem essa ferramenta, principalmente hoje do Instagram, é uma ferramenta poderosa. Porque aí é tudo compartilhado, o bom e o ruim. E aí, graças a Deus que o Senhor tem levantado muitas pessoas para fazer a diferença, assim. No meio de tanta gente que é ruim, que em todo canto vai ter o trigo, vai ter o joio, tá tudo aí. Mas Deus tem levantado uma geração muito forte. Eu acredito muito nessa geração de jovens. Eu sei que antigamente, pra gente fazer um culto, era uma vigília antes. Era aquele mover, você se tremia para ler um versículo. Se você gaguejasse, uma vez eu fui gaguejar, eu passei 2 meses sem cantar, porque eu gaguejei no louvor. E o meu avô disse assim, se você não vir preparada para o altar, tá fazendo o quê? Era muita pressão. E hoje eu tive muita pressão para ser, assim, hoje o que eu sou muito intensa em tudo que eu faço em relação ao altar. Eu não meço esforço, é para fazer, bora fazer bonito. Porque Deus merece o melhor, isso, né? Tem que ser o melhor, tem assim, que ser. A gente vê hoje, pastor Alan, essa facilidade do YouTube, levando hoje para esse crescimento. Hoje, se você quiser pregar uma palavra sobre reino, você vai lá no YouTube, vai ter várias pregações sobre o reino. E essa facilidade, você como pastor, né, tem essa visão, cara visionário. Quando, o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Isso. É chegar e a gente vê nítido às vezes, né, pastor Alan? Principalmente a geração mais jovem, que se espelham, que não é errado você se inspirar em alguém, admirar um cantor, uma cantora. Mas aí o senhor, como nessa experiência já, dessa jornada como pastor, já vê, né, aquele jovem, às vezes nem tão jovem, que faz, né?
Essa pegada de outubro, você disse, a mensagem eu já vi em algum canto ali, não quer mais não. Não vai. Essas a bolacha do joelho. Essas mensagens copiadas, né? Você acaba imitando, pegando mensagens prontas. Eu sou do tempo que a fonte é inesgotável. Na medida que você mergulha, ele lhe revela mistérios. A gente vinha conversando no carro para cá e onde é que está o segredo de uma ministração? O segredo de uma ministração está na palavra revelada. Sim. Porque a história, vamos supor, vou chutar aqui. Josué, tá falando de Josué. A história de Josué, todo mundo conhece. Mas o que é que vai fazer diferença em uma ministração que eu for fazer ou qualquer outra pessoa faça sobre uma história muito conhecida da igreja? Revelação. É uma palavra revelada que Deus só deu a você. Verdade. E Deus só dá como, pastor? Irmão, mergulhando. Deus só dá você mergulhando. E a gente tá falando de referência, pastor Alan. Josué, para substituir Moisés, teve que ser o cara. Porque Moisés era o cara. Não. Você vai ficar no lugar desse pessoa aqui, você tem que ser, meu Deus. Não, eu? Quem eu foi mesmo? Moisés, né? Quem foi Moisés? Porque né? como é que você vai substituir Moisés? O cara que... Não. Então, assim, Josué tinha que ser muito forte, muito corajoso mesmo. Ele era muito habilidoso, né? Josué tinha habilidades, assim... Ele era estrategista de guerra. A Bíblia diz Mas que... ele tava lá pertinho de Moisés, né? Já Já peguei. Já pegou, a serva de Deus Ele tava no monte lá embaixo. A serva de Deus estava ligada. Enquanto todo mundo isso aí. aprontava e fazia bezerro e tal, Josué estava ali. Tava ligado lá. Estava no meio do povo, mas não se corrompia com as atitudes do povo. Então ele sabia a quem servia e fazia questão de agradar a Deus e ao homem de Deus, que era Moisés. Muito importante, se a gente tá falando de liderança, o senhor como pastor, é muito importante a gente não é agradar, bajular o homem de Deus, mas é estar ligado no reino e honrar. Porque a gente tem que honrar os nossos líderes, né, pastor? Moisés era pai, não pai biológico, mas pai espiritual de Josué. Moisés exercia paternidade com Josué. Josué sabia o que era honrar o seu pai espiritual. Então, a gente precisa hoje eu tenho muito isso, prego muito isso. Eu tenho um pastor, não sou pastor presidente, eu tenho um pastor, meu pastor presidente é o pastor Clodoaldo Batista, é meu pai na fé. Estou com ele há 20 anos. Sobre a batuta, como diz o ditado, né? Sobre a liderança dele, honrando. Então, assim, não adianta. Ser humano tem defeito. Se você perguntar, pastor Alain, e o senhor nunca ficou chateado com o seu pastor, ou nunca teve nada que... Já. O ser humano, ele tem defeito. Tanto eu já errei com ele, como ele também já errou comigo. Seja em palavra, seja em ação, mas existe a questão da honra, existe a questão da liderança, existe a questão da reciprocidade, do respeito. Então, eu para estar aqui hoje, como pastor, dirigindo a igreja, Deus precisou se utilizar dele, que ele não ia usar um fantasma. Sim. Deus precisou se utilizar do meu pastor para enxergar em mim capacidade, chamada, Deus na vida, e me dar uma oportunidade. Que foi aqui, quando você casou? 2011, primeira igreja. Então, a partir daí começou. Então, ele enxergou em mim vocação, chamada, talento, e disse, não, peraí, é menino, é novo. A necessidade da obra causou isso também. Então, ele me colocou, né, nessa situação. E naquela época, pastor, em 2011, você não estava entendendo que estava sendo treinado para as coisas maiores, né? Que estavam chegando na sua vida, né? Assim, é aquela coisa, né, Blade?
quando novo, a gente recebe muitas promessas, né? Principalmente se você é aquela pessoa que tem uma desenvoltura boa na igreja, que eu cantava, eu tocava, eu ministrava. É mil e uma coisa, eu fazia tudo, eu ficava na porta, você pegava eu a salva, água, expulsava o demônio, batizava, fazia tudo já. Eu orava de cima, botava a mão embaixo, e quando o demônio saía, o povo caiu, eu já estava embaixo para segurar, depois eu ia para a porta, recepcionava, depois despedia o povo. Obreiro, é um cara habilidoso. Obreiro, assim, de não deixar vaga nem brecha para o meu pastor reclamar de mim de nada. Eu não queria ver a minha igreja com vazio, com vácuo em nenhuma situação. E muitas das vezes, assim, eu sempre fui ativo. Se eu via que tinha algo para ser feito na igreja e não tinha ninguém para fazer, eu ia lá e fazia. Muito prestativo, claro que no meu limite, né? Como servo, como obreiro. Tinha coisas que eu não podia fazer, tinha que comunicar ao pastor, chamar meu pai, pastor, assim, assim, assim. Então, se ele me desse autorização de fazer, eu ia fazer. Se não, eu ficava quieto e ele tomava as medidas cabíveis. Mas aquilo que estava na minha competência, eu não esperava A ou B fazer, se eu via que estava precisando fazer. Então, assim, eu sempre fui proativo, a proatividade. E isso posso dizer, isso é uma característica de quem tem chamada. É verdade. Então, aproveitando esse momento, você vai mandar um abraço ali para aquela câmera, para suas ovelhas, na sua igreja. Eita. E também, depois, já vou pegar o gancho, porque o Benão já olhou para mim 2 vezes ali. Pegar o gancho também não é uma receita, essa não era a palavra. Deixa eu procurar uma palavra mais bonita, né? Tô com a Alan Jefferson. Deixa eu procurar uma palavra aqui. Uma dica, assim, para quem, um conselho, isso, a palavra, para os jovens. Eu tô dizendo jovens assim, porque tem muita gente velha que não quer mais ouvir isso mais, né? Mais uma idade mais avançada. Mas assim, para as pessoas que estão chegando agora, que tem muita vontade de exercer um cargo na igreja, que são poucos hoje que querem ser pastores, hoje as pessoas só querem levar como autoajuda dentro do Instagram, não quer liderar mais. Mas aí, assim, como é que pastor você de diria? rede social, né? Um pastor, um coach das redes sociais. Nada contra os coaches, minha gente. Já fui, me chamaram já várias vezes pra ser coach. Não, eu até gosto, viu? E eu também mas gosto. Eu publico lá, vou lá na meu Reels. E eu já fiz até cursos assim. Entendeu? Também, gosto muito. E muitas pessoas falam pra mim, se você parasse pra ganhar dinheiro com o que você faz, você ganhava muito dinheiro sendo coach. Quando vem pedir conselho a mim, eu digo, uma mentoria comigo é 5 mil reais, é 10 mil reais, pode mandar. Não tem problema não, mande. Né, pastor? 10 minutos de conversa pode mandar. Mas assim, enfim, manda aí um recado pra Igreja do Senhor e pra esse pessoal que querem ter esse encontro com Deus, né? De uma forma correta. Antes de mandar um abraço, eu vou deixar como purificará o jovem o seu caminho? Essa é a pergunta. Examinando segundo a palavra do Senhor. Então, você que é jovem, você que tem desejo de servir a Deus e ser usado por Deus na sua vida, na sua igreja, quem sabe em um futuro você olha para algum pastor, algum homem de Deus, alguma mulher de Deus e você deseja ter o que ela tem, então o conselho que eu dou para você é dedique-se, examine a palavra de Deus, busque a Deus enquanto se pode achar, porque de maneira natural, sem forçar, sem força barra, sem preciso muita coisa. Deus, quando tem chamada na vida de alguém, até pelo desejo, como foi com Neemias. Neemias não foi chamado para fazer aquilo, mas ele foi um voluntário aonde ele foi e Deus o abençoou. Mas para que isso acontecesse, ele precisou entregar de si mesmo, extrair de si o seu melhor. Então, quando a gente doa o nosso melhor para o reino, Deus não fica devendo nada a seu ninguém. Ele abençoa a nossa vida, nosso futuro, nossos bens, nossa família e todos os passos que você for dar, Deus irá te abençoar. Esse é o conselho que eu dou para os jovens. Amém. E aproveitando a minha palavra, quero aqui mandar um abraço, um beijo caloroso das minhas ovelhas queridas ali do Novo Mundo, da Assembleia de Deus, Monte Deus Proverá, que estão assistindo esse podcast Femininas, com a participação
de um masculino aqui, representando os homens, com essa serva de Deus. Bleide, obrigado pela participação. Mas eu mando um abraço apertado para todas as minhas ovelhas, que eu amo de coração. Um beijo para vocês. Pastor ama vocês e estamos juntos, misturados até o arrebatamento da Igreja do Senhor. Amém. Vamos tirar uma foto, Benielson. Então, pastor Alan, o assunto do podcast é paternidade. E eu fiquei aqui querendo extrair de tudo, pegar todos os estudos bíblicos, todas as revelações, que se deixar eu vou começar até. Mas, falando sobre paternidade, o senhor tem 2 filhos. 2 filhos, lindos. Como é o nome da menina? A Jessie Micaela, 6 anos. E o garotão, Alan Misael, que tem 2 anos, tem 3 anos, fez agora no dia 6 de agosto. De agosto. Então você, assim, foi pai com quantos anos? Eu fui pai em 2000, oficialmente, né? Na verdade, não. Eu fui pai em 2014. Né? O fato que eu vou contar aqui não tira Sim. o direito de ter sido pai, né? Mas eu fui pai pela primeira vez em 2014. Eu tinha 24 anos. 24 anos. E a partir daí gerou em mim uma transformação absurda em todas as áreas. O seu primeiro filho, ele chegou a óbito? Isso. Vamos começar. Na verdade, em 2014, minha esposa engravidou pela primeira vez. A gente pastoreava a nossa segunda igreja. E aí, o que foi que aconteceu? Ela, quando estava com 7 meses e meio, já sentiu dores de parto, levamos ela para a maternidade, e aí a criança nasceu, era um menino. Nasceu, ficou alguns dias internado, mas não conseguiu resistir, o pulmãozinho dele não resistiu, e ele, depois de alguns dias, veio a óbito. Ficou na incubadora, enfim. E aí, ali foi um choque, né? Imagina, tudo pronto, esperando Não, a criança. tava tudo pronto, o enxoval pronto, o quarto pronto, tudo pronto. E, na verdade, todo mundo tava pronto, todo mundo tava aguardando já, né? E, na verdade, aquilo foi um choque para nós, porque, assim, até então, algo que a gente nunca tinha vivido, já vimos e ouvimos experiências. Como era o nome dele? Alan Misael também. Era Alan Misael. O mesmo nome que eu coloquei agora no meu filho, né? E aí o que acontece? No dia que meu filho faleceu, isso aqui até me emociona um pouco. Porque no dia que meu filho faleceu, Bleide, eu pastoreava a igreja de Fernão Velho. Eu fui pro sepultamento dele, minha esposa não pôde ir porque estava ainda internada, não conseguiu ir. E aí eu fui com minha família e tal, sepultamos o meu filho. E aí eu fui para casa, porque eu estava quase 48 horas sem dormir, cansado, enfim, virado. E aí quando eu cheguei em casa, era dia de culto, era uma terça-feira, culto de ensino da palavra. E eu sou apaixonado pelo culto de ensino da palavra. Sempre estive presente, aprendendo, e depois que me tornei pastor, sempre gostei de investir no culto de ensino. E é até uma qualidade também que eu vejo muito no meu amigo, irmão, pastor Haroldo. Sim. E aí o que é que acontece? Quando eu chego em casa, meu pai, pastor também, meu pai disse, não, eu vou lhe substituir na igreja lá, tal, tudo certo. Tava tudo alinhado com meu pai e tal. Quando eu cheguei no meu quarto, que a ficha caiu, que eu chorando muito, a voz do Senhor bradou no meu ouvido, dizendo o seguinte: tu não me disse que me serve, me adora? A obra está lá. Meu Deus. As ovelhas estão lá. Vai me adorar só no momento bom? Ixi, aquilo ali foi um soco na minha cara, que foi um nocaute. Eu disse não. Tomei banho, troquei de roupa,
Quando eu desço do meu quarto, meu pai já estava saindo. Ele disse, oxe, você vai? Eu disse, eu vou pro culto. Não, fica aí. Eu disse, eu vou pro culto. Aí todo mundo preocupado comigo. E eu disse, não, eu vou pro culto. Tô bem, vou pro culto. Eu cheguei na igreja. Sabe aquele culto que Deus fala com você do início ao fim? E não bastante, quando eu tô sentado lá, Deus brada de novo meu coração e diz, quem prega é você. Eita, meu Deus. Quem pregou foi eu. No dia que eu enterrei meu filho, eu fui para o culto ministrar a palavra do Senhor. E essa palavra, essa mensagem que eu ministrei nesse dia, marcou minha história. Porque eu ministrei de uma maneira que eu não consigo te explicar. Aqui, humanamente falando. Deus fez coisas maravilhosas e assim, isso me serviu de lição. E você não sabe a força que isso me deu para poder conseguir resistir situações que eu vivenciei só anos depois. Para hoje eu ter propriedade de falar em uma ministração, para quem me ouve, eu precisei viver. Você vai adorar na bonança e não vai adorar em um momento difícil, de dor, de luto, de tristeza. Então, para mim poder falar isso, eu precisei passar isso. Então, na maior dor da minha vida, na verdade, eu estava no culto, adorando ao Senhor, mesmo chorando, sangrando, dilacerado. Mas eu estava lá servindo a Deus, dizendo, ainda que eu esteja sofrendo aqui, mas eu te louvo, porque tu és o meu Senhor. Tu és dono da vida, tu és dono da minha vida, da minha esposa, tu sabe do meu presente, do meu futuro. E ainda ministrei dizendo, Deus é Deus de milagre, Deus é Deus que ressuscita, Deus é Deus que sabe o que faz. Então, assim, foi uma experiência única, que eu só vim entender muitos anos depois, quando Deus me fez passar por isso. E eu tive uma ovelha que também perdeu um filho, uma filha de 6 anos de idade. E aí passou por todo um processo e eu precisava ser o pastor dela, dessa família, para que o esposo dela, ateu, aceitasse a Cristo e hoje fosse obreiro da casa do Senhor. Eita, meu Deus, que forte. Então, assim, tem coisas que Deus faz que você não entende no agora. O que eu faço hoje, tu não entende. Só depois. Então, eu não entendi. Não estou falando que Deus me fez perder meu filho por esse motivo. Sim. Mas essa causa serviu de amadurecimento psicológico, emocional, familiar, pastoral, ministerial, para eu poder auxiliar pessoas que muitas das vezes não viveram 10% do que eu vivi, ou viveram até 200% a mais do que eu possa ter vivido. Mas que independente do grau de ser pior ou menor, eu tivesse uma experiência para passar para essa pessoa e dizer, do jeito, mesma forma que eu consegui vencer e o Senhor foi a minha força e fortaleza, também vai ser a sua. Verdade, pastor. Então, assim, é aquela coisa. Deus nos dá experiência para que a gente seja curado para curar. Curar, verdade. Sarado para sarar. Você perdeu o primeiro filho, a gente teve outra perca ainda, não foi? Teve outra perca. Depois desse que faleceu, 2014, aí 1 ano depois minha esposa engravidou novamente, 2015. No início de 2016, com 4 meses e meio, ela abortou. E daí veio toda uma problemática novamente. Enfim, minha esposa entrou num quadro depressivo, numa recaída, na verdade. Foi muito difícil a gente vivenciar isso aí. E a gente... O ser humano não é um robô, é sentimento. Então ela indagava muito a Deus, eu orava muito. Agora sim, eu estava fragilizado, mas eu via na minha esposa um ser muito mais fragilizado do que eu. Então, se eu caísse,
e não fosse o forte da história, eu tenho certeza que nós, como uma só carne, ela não conseguiria suportar. Porque para o pai se é difícil, imagina para uma mãe. Com certeza. Né? Então, assim, até o ponto de o próprio Jesus comparar o amor dele ao amor de uma mãe. Não é que existe comparação, não, mas ele tenta igualar, ele tenta demonstrar o tamanho do amor dele pelos seus filhos. Ainda que uma mãe se esqueça, eu não esquecerei. Então, assim, ele está dizendo, se é difícil uma mãe esquecer do filho que amamenta, eu estou dizendo que como Senhor, Deus poderoso, eu jamais vou esquecer de um filho meu. Mas ele faz essa comparação para a gente poder entender um pouquinho do tamanho do amor de Deus sobre a nossa vida. Então, tratando-se disso, a gente sabe que o amor de mãe, ele é um amor incalculável. É surreal, o amor de mãe. Você é mãe, dizem quando a gente é mãe, só sabe o valor de uma mãe quando a gente se torna, né? Exato, é. Tô na minha 3ª gestação e cada gestação é algo extraordinário. Cada gestação é uma história, é uma pessoa, é uma Blade nova. Há 10 anos atrás, a minha primeira filha era 22 anos, é totalmente diferente. Hoje eu vou fazer 34, é outra gestação, é outra cabeça. E aí a mesma coisa com o senhor, né? Gestação. Aí quando nasceu eu esqueci o nome dela agora. A Jessie. Jessie. Isso. Por que Jessie? Jessie é promessa de Deus. A minha esposa, ela queria colocar as iniciais minha e dela, né? Algum nome que fosse com as iniciais minha e dela. E aí Jessie é promessa de Deus. E realmente Jessie foi uma promessa de Deus, né? Deus vinha falando conosco. E o J é de Jefferson, no caso o Alan Jefferson, né? E aí a Micaela é de M de Michele, de Michele, o nome da minha esposa. Então a gente pegou as letras iniciais e escolhemos esse nome para... Imagino para a Michele, quando ela estava grávida da Jessie. Parece que tá vivendo tudo aquilo. Não, assim, Meu foi Deus, algo... será que vai dar certo dessa vez? Eu vou te falar, não foi fácil. Eu não tive alegria. Eu posso ser sincero aqui contigo, tá? Eu não tive aquela alegria, aquele regozijo, eita. Não, eu tive preocupação. Eu fiquei preocupado. De dizer, meu Deus, olha o meu pensamento. Olha o que é você ter um coração frustrado por conta de perdas e de dores, sequelas. Será que eu vou viver tudo novamente? Eu não pensava no lado positivo, não, agora é a hora que Deus... Não, eu estava pensando em não viver as dores novamente. Então, assim, Deus precisou tratar isso em mim e na minha esposa. Porque a gente não estava desfrutando da gestação de Jessie. O medo. O medo. Aí tem que... Aí vem aquele louvor, né? Então me tira o medo. Entendeu? Então, assim, Deus foi tratando isso em nós, Deus foi usando pessoas. Nós estávamos em um outro estado. Deus nos tirou daqui de Alagoas, nos colocou para Salvador, Bahia. Nós moramos lá durante mais de um ano. Foi esse tempo que Deus tratou muito da gente, né? Ali foi a caverna de Adulão, ali foi o Ribeiro de Querite pra gente. Ali foi o deserto, né? Onde Deus tratou, Deus fortaleceu, enfim. Então, na gestação de Jessie também não foi fácil. Descobrimos qual o motivo das perdas, do fato dela ter nascido prematuro o primeiro, o segundo ter abortado, e aí teve que fazer todo um procedimento. E no fim, para completar, eu ouço da médica dizendo a dura palavra que chegou para mim e disse, junto com o assistente social, fizemos tudo possível. Amarramos, fizemos a cerclagem e tal, mas sua filha tem 80%, sua esposa tem 80% de chance de perder sua filha. Meu Deus. E aí foi nesse momento que a fé tomou conta de mim. E aí eu determinei. Aí eu fiz diferente das outras vezes. Então foi aí que eu tomei uma atitude e fiz a oração que Ana fez, completamente diferente das outras vezes que ela havia feito, né? Então a oração mudou, o direcionamento da oração mudou. Então eu disse, Senhor,
Se essa mulher, essa médica, tivesse dito para mim que é 99% de chance de não nascer, se tivesse só apenas 1%, eu ainda iria acreditar nesse 1%, porque tu és o Deus que prometeu, o Senhor falou. Então eu tenho certeza que a minha filha vai nascer. De um jeito ou de outro ela vai nascer. E ali entrei em um propósito pesado, todos os dias. E Deus utilizou da vida de um pastor muito amigo, que eu tenho um apreço por ele, cara, muito grande. Deus aproxima propósitos, Blade. Verdade. Deus conecta você a pessoas especiais que vão te ajudar, sabe? Quem vê o pastor Alan hoje aqui novo, né? Dirigindo uma igreja pequena, mas boa igreja, né? Um povo agraciado por Deus. Vê onde nós estamos hoje, no cenário profissional, ministerial, mas não conhece esses detalhezinhos que são os leões e os ursos que nós vencemos quando ninguém sabia, né? Sabia nem estava vendo. As cicatrizes, né? Para derrubar Golias, né? Muita coisa que uma hora não dá nem para 10% da história. Nasceu Jesse, nasceu Alan. Alan não é Alan, né? Alan. Na verdade, meu nome é Alan, né? Que é com 2 L. Só porque todo mundo chama Alan. Mas na verdade, se pronuncia Alan. 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 Tem um N, mas é Alan. Tem um N, é um N. Porque é o seguinte, quando tem um L só, é Alan. Sim. Minha mãe, minha filha. É porque não contei meu nome, é você. Meu nome é Simplio, né, Ibis? Como é o seu nome? Veire Blade Flor da Silva de Mendonça Oliveira Leite. Blade. Veire. Com W. Veire. Meu Deus. Maninha tem essa bondade. O nome dela é Meire. Ela tava... Quando ela botou o seu nome, ela tinha acabado de sair da oração na madrugada, né? É Veire. Aí é Veire Blade, né? Algumas pessoas me chamam de Weire, por conta do W. Weire. Mas aí é Veire Blade Flor da Silva de Mendonça Oliveira Leite. 7 nomes. E aí... Mas assim, a mesma unção você teve da sua mãe e botou nas suas filhas, não, né? Não, da Valentina, né? Valentina Mendonça. Valentina Mendonça Leite. Maressa, que é o nome bíblico, né? O nome de uma cidade. Maressa, que inclusive foi algo que foi... Valentina, quando tinha 3 anos, pastor Alan, disse que estava orando. E Jesus disse a ela que ia ter uma menina. Olha e o nome aí. era Maressa. Eita. Aí eu falei, menina, deixa de conversa. Ela disse, mas eu estava orando. Jesus me disse, o nome da sua filha vai ser Maressa. Olha na Bíblia, é o nome bíblico. E com 3 anos e meio engravidei, veio Maressa. Olha aí. A Maressa, o Rony, que é o meu esposo, queria Manuela. Aí ficou essa briga, Manuela, Maressa. Eu digo, é Maressa, que já era promessa. Ele vou colocar os dois. Eu não acreditei. Ele chegou com o registro, Maressa, Manuela. Aí eu da minha segunda filha. E o terceiro filho, eu tenho uma paixão por esse nome, Rodolfo. O menino fica aqui tirando onda comigo. Mas eu amo esse nome. E é João Rodolfo, o meu terceiro filho. Para fechar, a gente não vai ter tempo de falar sobre essa promessa do meu terceiro filho, mas já estava com a laqueadura marcada, da minha segunda. E um culto, Deus usou uma irmã para dizer que a laqueadura não ia ser feita, que vinha um varão, a minha segunda filha ia ser normal. E eu não acreditei, isso é uma profetada. Já está tudo esquematizado comigo e o céu. A laqueadura não foi feita, minha filha nasceu normal. Depois de 4 anos, eu, bem plena, estava grávida. No janeiro profético, que não sabia. Olha aí. No janeiro profético. Você estava pregando lá, você estava grávida. Meu Deus. Eu estava grávida e não sabia. Olha aí que mistério. Aí, em fevereiro, eu descobri que estava gestando já de 2 meses. E deixa eu te falar um detalhe importante, porque a gente teve Jesse. Jesse, para nascer, foi o maior problema. Outro dia eu conto mais detalhes sobre isso. E aí, quando a Jesse estava com 3 anos e meio, praticamente, aí Deus começou a usar pessoas. Deus usou um pastor, muito amigo nosso, o pastor Manassés. Hoje está pastoreando a igreja lá em Canindé, Sergipe. Vou dar até um abraço para ele aí, que vai estar assistindo com certeza. E aí Deus usou ele lá na igreja, pregando, ministrando a palavra. E aí ele disse, prepara um enxoval que tem um menino vindo aí. Eu digo, danou-se. É desse jeito que Jó faz. Eu disse, peraí, meu amigo, a esposa tá tomando remédio, varão, vai devagar, homem de Deus. E a gente foi e tal, ele, não, pode preparar, tá vindo. Só que a gente preparou uma viagem, fomos pro Rio Grande do Norte, com os amigos, né? Levei Jesse e tal, Jesse era pequenininha, tem até as fotos aqui.
Já tinha ia fazer 3 anos ainda. 3 anos tinha. Aí pensa que não, Blade. Descendo catamarã, como é que chama? As dunas? As dunas lá, descendo de bugre, descendo lá de tirolesa e meio mundo de coisa. E Michele tem o problema do colo do útero, né? Então, só que ela já estava grávida. Não sabia. Não sabia. Quando a gente voltou da viagem, que ela chegou em Maceió, começou a enjoar. Quando ela disse, tô enjoada, a primeira coisa que eu lembrei foi do abençoado do profeta que disse, prepara o enxoval. Eu disse, eu não acredito não. Aí eu disse, que eu tenho liberdade de, né, brincar com ele. Eu disse, olha, mais nunca vá lá na igreja para profetizar para mim. Tá proibido. Manda o enxoval agora, né? Eu pedi isso com a irmã que profetizou para mim. Eu disse, mulher, eu tô grávida, manda um enxoval. Eu sei. Agora, assim, já a gestação do Alan Misael foi assim, foi Deus. Michele não precisou fazer nada. Deus disse, eu vou mostrar que eu sou. E fez. E Michele não é operada? Não. Pode vir um terceiro? Pode. Ele sorriu porque ele quer, né, Ives? O nome de Deus está pronto. Eita. Preparado e querendo. E eu acho que daqui... Será que vamos receber notícia? Ver o terceiro bebê por aí? Então, aproveitando aqui nosso tempo, manda aí um abraço pra... A gente nem falou sobre o seu pai de paternidade também, né? Seu pai. Como é o nome do seu pai, pastor? José Miguel. Pastor também. Pastor José Miguel. Então, assim, em nome do pastor José Miguel, para todos os pais, manda aí um abraço especial nesse dia. E, assim... Eu vou pedir para você mandar 2 tipos de abraço. Certo. Para 2 públicos, porque o Ives vai fazer uns cortes aí bem massa pra gente começar a jogar e divulgar, Esse né? é o sinal que acabou, né, varão? É o Benielson, daqui a pouco o Benielson. Aí acabou, você vai mandar um abraço aqui para o pastor José Miguel. José Miguel, como filho, né? Quantos irmãos você tem, pastor? Filho único, herdeiro de tudo. Sem irmão, tudo nada, é meu, nada, tudo ninguém toma nada. Entendeu? O inimigo não usa ninguém pra tirar o que é meu. Nada, né? É tudo meu, irmão. Imagina que foi uma criança muito mimada, né? Filho único. Não fui. O pau cantou, a minha mãe não brincava, não. Fez o olho tão assim, acho que não foi, não. O pau cantava, minha mãe descia a cula de pau na minha cabeça. Tinha boquinha, não. Mas manda aí um abraço para o seu pai e desejando aí todos os pais um feliz Dia dos Pais aí para todo mundo. Mandar aí um abraço a todos os papais, né? Eu também como pai sei do sentimento, né? Do orgulho que nós temos em poder exercer esse papel essencial, né? Que é de não só cuidar, mas de formar caráter, que isso é o principal. De seres humanos que estarão com a responsabilidade de levar adiante a família, né, a nossa geração. Então, que Deus em Cristo abençoe a todos os papais, mandar um beijo especial para o meu pai, José Miguel, Deus abençoe, pastor. Mandar também um beijo especial para o meu avô, Ailton, e ainda com muita força, com 84 anos de idade, um negrão abençoado, com muita saúde. Até um dia desse ainda jogava bola, viu, Blake? Eita, meu Deus! Lateral esquerdo, do bom. E também mandar um abraço pro meu pai espiritual, né? Que é o meu pastor, Clodoaldo. E em nome dessas 3 pessoas, parabenizar todos os pais aí que estão nos assistindo, participando deste momento aqui único e incrível, e que Deus em Cristo abençoe a todos nós em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito importante, porque você falou também do avô, do pai e do pai espiritual, né? O pai espiritual verdadeiramente é o que guia a gente, né? Assim, exato, pastor, né? Exato. Foi o que acreditou, como você falou, o pastor Clodoaldo, não é isso? Isso. Então, mandar um abraço para o pastor Clodoaldo, toda a igreja do pastor Alan que está aí. Quem não segue o podcast Femininas, começa a seguir. Isso. Para acompanhar todas as entrevistas que a gente já tem aqui. Bastante gente aqui nesses episódios. Já estamos na 3ª temporada. E essa 3ª temporada estamos falando muito sobre um novo tempo, uma nova estação. E eu creio que 2024 é um ano de grandes realizações. Estamos aí em agosto, mas nosso Deus é o Deus de já. Quando Ele quer fazer, Ele faz dia 31 de 59
e faz acontecer o que ele prometeu, Verdade, né, pastor? Verdade. E em nome aí de todos os pais também, como o senhor tem Jesse e o Alan Misael, a importância desses dois ministérios. Porque, como o senhor falou, filho é um ministério, filhos são flechas. E eu creio que eles são presentes. Pode vir mais, né, que a gente não sabe. Mas a importância, e foi muito importante você relatar aqui essa perca, porque eu tenho certeza que hoje também muitos pais não estão com seus filhos. Verdade. Muitos pais estão aí sem os filhos e ficam muito tristes nesse dia, né? Sem os pais. Mas aí, com certeza, a Jessie, o Alan, a Michelle vai ver esse podcast e a importância da sua família, pastor Alan, na sua vida, no seu ministério. Aproveitando não só esse abraço para as crianças, mas para a Michelle também. Manda esse beijão especial. Blade, eu acho que não existe ministério sem família, sabe? Não tem como conectar. A primeira coisa depois da criação de Deus, o primeiro projeto de Deus foi a família. Então, Deus projetou, Deus executou. Né? Então, a família para qualquer tipo de pessoa, seja para quem exerce o ministério, seja para quem não exerce, seja para quem é cristão, seja para quem não é cristão, para qualquer nível da sociedade, a família é o alicerce. Verdade. Então, a família é a base, é tudo, né, que a gente precisa, humanamente falando, para termos e estarmos alicerçados. Então, eu louvo a Deus pela minha família, louvo a Deus pela esposa linda que eu tenho, guerreira, batalhadora, que assim tem, não é só, ela não está só apenas ao meu lado, né? Michelle não está apenas ao meu lado. Ela me ajuda, ela me fortalece, ela tem palavras de sabedoria, porque não é porque nós somos pastores e somos usados por Deus para edificar vidas que muitas das vezes a gente também não precisa de uma palavra. E várias vezes, eu precisei de uma palavra e quem Deus usou para falar comigo foi a minha esposa. Para me levantar, para mostrar que eu posso, que eu consigo, que eu posso ir além. Então, eu louvo a Deus pela vida da esposa que eu tenho. Te amo, meu amor, beijo. Hoje tem festa no Arraial. E também mandar um beijo para os meus filhos especiais que eu tanto orei. Por muito tempo eu chorei para poder gerar e ter esse desejo realizado, essa promessa de Deus realizada, que é ser pai hoje de Jesse, do Misa, e quem sabe é Deus. Mas o homem faz planos, né, minha irmã? É verdade. O homem faz planos, mas quem sabe possa vir um varãozinho ou uma servazinha de Deus aí. Amém, pastor Alan. Muito feliz nesse nosso encontro. Conheci o senhor lá na Cadoche. Mandar um beijo pro meu pastor, né, pastor Haroldo. Harodim! Mandar um beijo pra ele. Te amo, viu? Tu é meu brother do coração. E aí, pastor Alan, sempre muito bem-vindo lá na igreja, sempre com o seu... Pega esse corte aí do Harodim. Os sermãos, assim, muito abençoados, né? Então, assim, é um cara muito talentoso. Se eu fosse abrir aqui pra falar do que esse homem faz fora do púlpito... Vamos fazer assim, esse foi a parte 1, vamos fazer a parte 2. Não, tem que fazer a parte 2, porque eu ia falar sobre a questão política, como ele é um cara que tá envolvido aí na política. Pega. Aí eu ia falar, né? Bicho. Porque as pessoas falam, pastor Alan vai ser candidato, quer ser candidato. Aí eu amo falar de política. Então, assim, ia ser outro podcast, porque eu ia falar de política aqui. E eu sei que Deus vai prover mais um encontro da gente. Amém. Eu fico muito feliz em poder ter recebido você aqui, pastor Alan. Foi maravilhoso. Prazer meu, minha amiga. Muito obrigado. Gente, tem um projeto Flechas e eu sempre digo assim, quando eu encontro uma pessoa, você é uma flecha. Amém. Nas mãos do arqueiro. E lá como Isaías diz, né, em 49:2, a gente tem um tempo de estar ali sendo forjada. E o arqueiro, ele sabe o momento certo de olhar e ver o alvo e vai lançar, né? Então, assim, Deus nunca erra o alvo. Não. Eu tenho certeza nem falha, nem erra. Que nós somos flechas. Há um tempo para ser lançado. Não é toda a hora que a gente vai ser lançada, porque tem uma preparação para ser lançada. Verdade. Mas que o Senhor venha
prosperar em todas as áreas, não só no seu ministério, na sua área espiritual, com a Michele, com seus filhos. Foi um prazer estar aqui contando um pouquinho, né? Só um pouquinho daquilo que grandes coisas o Senhor tem feito na vida desse servo de Deus. Amém, aí, minha amiga. Tão abençoado. Pastor tão jovem, com tanta coisa boa para contar e para compartilhar, né? Tem um bocadinho de coisa, né? Se for puxar, né, Pastor Alan? Tem um bocadinho de coisa. Vamos fazer uma vigília. Então, fica aí seus agradecimentos aí pro pessoal do podcast. E a gente vai ter que fazer agora o podcast 2, né? Vamos fazer. Gente, Deus abençoe vocês. Bleide, eu quero lhe agradecer mais uma vez de coração pela oportunidade, né? Estamos aqui batendo esse papo bacana, né? O privilégio. Tanta gente boa, mas você chamou esse servo aqui e eu não posso deixar de te agradecer. Agradecer aí ao Ibis, a toda a produção do podcast Femininas, né? E vocês que também ficaram aí durante esse tempo nos acompanhando, participando aqui dessa entrevista. E eu louvo a Deus por tudo isso aqui, essa oportunidade, né? Agradecer de coração a todos vocês. E espero muito em breve a gente fazer aqui o take 2. Com certeza. Esse foi o take 1, agora vamos pro 2. Bora pro 2, né? Com Tratar certeza. De outros assuntos, outras polêmicas, projetos, outras dúvidas, projetos porque aí futuros. Eu tenho certeza que tem muita coisa boa. Será? E quando eu vejo assim uma pessoa que gosta de conversar assim, eu digo, agora é nesse ramo que eu vou pegar aqui e vou aprender, que eu não sou besta, né? Então, que Deus abençoe poderosamente, viu, Pastor Alan? Deus abençoe. Então, eu quero agradecer aqui a todos que estão nos acompanhando. Meus pais, feliz Dia dos Pais para vocês. Sabe que eu tenho 2 pais. Tenho um biológico e tenho um que me criou. Então, assim, é tudo muito exagerado aqui. Então, um beijo pra vocês. Um beijo pro meu esposo, que me aguenta, que conhece a Bleide fora dos bastidores, do altar, fora do altar. É como o pastor Alan falou, que tem a palavra necessária, né? É o que tá nos acompanhando. É o que sabe quando a Bleide chega em casa e não quero saber mais de nada e quero jogar tudo pro ar, que segura minhas mãos quando eu tô cansada. Então, Deus abençoe você, meu amor. Eu lhe amo muito. Muito, muito, muito. Tá chegando mais um aqui, ó. Pra revirar a casa e pintar as paredes. Em nome de Jesus. E a você que não tem o seu filho hoje, que Deus possa consolar seu coração, dar aquele abraço de consolo, Deus sabe todas as coisas. Amém. Que não tem seu papai hoje também, que sinta-se abraçado por ele, nosso consolador, nosso amigo de todas as horas, Espírito Santo. Nesse novo tempo, nessa nova estação, às vezes só precisamos de um posicionamento. Verdade. Se posiciona, porque Deus ele vai trabalhar em cima da tua decisão. Não espera para quem vai acreditar. Se Deus lançou a palavra, minha amiga, acredita. Vai em cima daquilo que Deus já profetizou sobre a tua vida e vai ser lançado em nome de Jesus. Quero agradecer aqui meus parceiros, Bela Gráfica, Joscleide Muniz, Pastor Alan já chegou, o bolo do Pastor Alan. Geise Moura, eletrônicos.com, Estúdios IB, a pessoa do Ibis Cardoso, Benielson na fotografia, Jussi, minha amiga maravilhosa, Estúdio Jussiane Souza, segue lá também, Estúdio da Joelida Santiago, que dá aquele maravilhoso no cabelo, minha amiga da Closet da Anne, que mandou esse vestido maravilhoso aqui pra grávida, ficar mais bonita. Então, que Deus possa abençoar vocês, e eu te encontro no próximo episódio do podcast Femininas.